Olá, irmãos, bom dia a todos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Para mim tem sido muito bom. Estou feliz porque ontem e antes de ontem podemos nos ver um pouco. Usamos aí o aplicativo Zoom e podemos bater um papo, conversar um pouco. Foi muito legal poder vê-los, fiquei muito feliz. Vi também que os irmãos ficaram muito felizes em poder ver uns aos outros. Isso é muito bom. Se Deus assim permitir, durante a semana nós vamos fazer alguns encontros, para a gente bater um papo, se ver, pelo menos umas 2 vezes na semana, para a gente ir bater um papo. Vamos tentar, nem sempre talvez possamos fazer 2 vezes, mas vamos tentar pelo menos fazer 2 vezes para poder nos encontrar. Foi uma experiência muito boa. Espero que mais irmãos possam participar. Eu sei que alguns irmãos, mesmo em casa, têm os seus afazeres, mas eu geralmente tenho usado o aplicativo às 8 da noite. Então, assim pretendo fixar esse horário, 8 da noite, para estarmos usando o nosso aplicativo. Aliás, nosso não, o aplicativo para nós nos encontrarmos. Muito bem, irmãos. A meditação dessa manhã vai ser sobre um tema que eu tenho pensado essa semana. Eu sempre tenho pensado assim num tema em relação a esses dias, que estamos vivendo, essa quarentena, esses dias meio complicados, e eu sempre tenho buscado trazer temas que tenham a ver com essa questão. E hoje eu queria falar um pouco sobre ansiedade. Se é uma coisa que eu tenho ouvido muitos irmãos falando é sobre a ansiedade. Alguns irmãos aqui da igreja, mas não só da nossa igreja, mas de outras igrejas, outros irmãos, e também de outras pessoas, mesmo não cristãs, alguns amigos meus, e tenho certeza também que alguns amigos de vocês também já devem ter relatado sobre a ansiedade. Esses dias têm sido difíceis, todo mundo gosta de ficar em casa, mas por vontade própria, não quando é obrigado a ficar em casa. E a gente sabe que ficar em casa o dia todo muitas vezes nos leva à ociosidade, mas pior do que isso, a ansiedade. Começamos a ficar tediosos, começamos a querer que esses dias passem logo, que acabem logo, que a gente volte à nossa rotina. E eu tenho visto muitas pessoas sofrendo mesmo, de verdade, com a ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade é um problema comum da humanidade e não é de agora. A gente geralmente ouve muito falar de que a ansiedade é um dos problemas modernos, mas na verdade não é um problema moderno. É um problema da humanidade desde a queda. É claro que talvez em nossos dias ela tenha se agravado, porque, definindo aqui, o que é ansiedade, falando assim a grosso modo, justamente aquele desejo que nós temos, de ver aquilo que a gente espera acontecer o mais breve possível. Nós ficamos agoniados, ou como o nordestino diz, aperreados. Nós ficamos querendo que algo aconteça logo, ou então quando a gente acha que algo vai acontecer conosco, e a gente começa a ficar pensando naquilo, ficar esperando por aquilo, e muitas vezes nem vem na proporção que nós imaginamos, nem vem também, e às vezes nem vem, nem acontece. Mas a ansiedade basicamente é isso, é esse desejo de querer ver que as coisas aconteçam logo, no nosso tempo, e o mais breve possível. E eu digo que tem se agravado porque nós vivemos numa era da velocidade. Os dados são passados de forma muito rápida. Uma informação que é dita agora, em alguns segundos, ela já está espalhada pelo mundo inteiro. Então, hoje você fala algo agora, daqui a 2 minutos, 5 minutos já está na rede, o mundo inteiro já tem acesso. Alguém lá no Japão já viu o seu tweet, a sua postagem no Facebook,
ou a mensagem do WhatsApp que você mandou. Né? Coisas que no mundo antigo não eram tão simples assim, as coisas demoravam um pouco. Mas isso não significa que não havia ansiedade, que não havia esse sentimento por parte das pessoas. E olha, observando esses dias de quarentena e vendo não só irmãos, mas colegas e amigos, né, sofrendo com ansiedade, eu resolvi meditar um pouco sobre isso e achei importante, né, principalmente nos últimos dias, né? O dia de ontem foi um dia assim muito surpreendente em nosso país, como se já não bastasse essa pandemia. Nós estamos aí, né, com uma crise no governo e independente da sua posição política ou da sua preferência política, é um fato que estamos enfrentando uma crise agora no governo. A saída aí do ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça, de fato foi uma notícia que pegou muitos de surpresa, né? E muitas pessoas estão aí apavoradas, outras estão pulando de alegria, né? Mas fato é que ontem, né, muitas pessoas tomaram um tapa na cara, né? E nós temos visto que as pessoas têm colocado a sua esperança nos homens. E quando a gente vê isso, né, Deus nos surpreende. Ontem Deus mostrou quem governa, aliás, antes de ontem, né, na sexta-feira, Deus mostrou quem governa, quem está jogando o xadrez do mundo é Deus. E ninguém mais governa senão Deus, como ele mesmo fala através do profeta Daniel, que é ele quem coloca reis, ele quem tira reis, ele que tem domínio. E muitas pessoas então têm ficado ainda mais ansiosas, né? E não somente pessoas do âmbito comum, mas entidades, grandes empresas, né? Bolsa de valores em queda, o dólar em alta. Então eu achei que tratar sobre ansiedade era altamente propício. Quando eu pensei sobre isso, ainda nem tinha cogitado acontecer essas coisas, né? Mas como Deus é soberano, então veio a calhar, né, a ideia de ansiedade e tratarmos sobre isso nessa manhã, né? Pois bem, vamos para o texto, né? Nós vamos meditar, irmãos, hoje num texto bem conhecido, que é o texto no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, que diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã
trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Nosso Deus, amado Senhor, nós queremos te agradecer pela sua bondade em nossas vidas. Obrigado pela palavra que nós lemos aqui, ó Deus, a tua palavra que é santa, inerrante, perfeita, gloriosa. Ó Deus, que possamos aprender com a sua palavra. Que o teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, nos fazendo entender a passagem que lemos. Mas que muito mais do que isso, ó Deus, que os nossos corações sejam consolados, acalmados com o que aprendemos aqui, ó Deus. Que possamos praticar em nossas vidas. Eu também peço por mim, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, que eu possa ser instrumento nas tuas mãos nessa manhã. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos. A ansiedade é um problema que afeta a todos. E como nós vimos aqui, não é um problema moderno, é um problema antigo. Já nos dias de Jesus, as pessoas ficavam ansiosas, e até muito antes dos dias de Jesus, né? Isso porque a ansiedade é algo muito importante a ser tratado. Porque para muitos a ansiedade é apenas um sentimento ou uma questão emocional, mas a ansiedade ela tem uma raiz mais profunda. Nós somos ansiosos, né, porque nós somos pecadores, né? Porque a ansiedade ela nada mais é do que a manifestação da nossa falta de confiança no cuidado e providência de Deus. Então, quando nós não conseguimos descansar no Senhor, ou seja, confiar de que Deus vai nos sustentar, nos guardar, nós então pecamos e por isso nos tornamos ansiosos. Então, a ansiedade, acima de tudo, ela é um pecado. Por isso é tão necessário ser combatida a ansiedade, né? Porque ela demonstra isso, né? A nossa falta de confiança no sustento e cuidado do nosso Deus. Importante que o contexto dessa passagem aqui é justamente o contexto em que Jesus vem tratando sobre a nossa ganância e a nossa servidão, muitas vezes, ao dinheiro. Essa passagem que lemos, ela está no contexto quando, por exemplo, Jesus vai falar dos tesouros do céu, né, que nós devemos guardar, né, tesouros no céu e não ajuntar tesouros nessa terra. Quando o Senhor Jesus fala sobre a luz e as trevas, né, quando os olhos são a lâmpada do nosso corpo, ele diz que se os olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão, né? Então, Jesus aqui está falando do contexto das riquezas, né? Então, quando nós estamos com nossos olhos voltados apenas para as riquezas, nós estamos em grandes trevas, né? E depois ele vem, então, no verso 24, falando aquela passagem muito conhecida dos dois senhores, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Então, esse é o contexto aqui. Então, o Senhor Jesus está mostrando para os discípulos que eles não deveriam ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu, que eles deveriam não ser gananciosos, né? Mas antes, que eles deveriam, antes de tudo, serem altruístas, né? E servir a Deus e não ao dinheiro, né? E ele deixa bem claro, não é possível você servir a dois senhores, né? Não tem como você servir a Deus e as riquezas. Servir as riquezas aqui, irmãos, é nós vivermos voltados para este mundo, apenas pensando em acumular riquezas, bens, né? Então, quando a gente vive assim, a gente não está servindo a Deus, mas as riquezas e a nós mesmos, satisfazendo os desejos do nosso coração. Então, dentro desse contexto, Jesus então diz: por isso vos digo. Observe que por isso
aponta para uma continuidade com os versículos anteriores. O que Jesus está dizendo é: por que você não pode servir a dois senhores? Ou você serve a Deus e as riquezas, né? Ele diz: por isso eu digo a vocês, não andem ansiosos pela vossa vida. Né? Aqui é uma ordem do Senhor Jesus, é um imperativo aqui. Jesus diz: não andeis ansiosos, né? Não fiquem ansiosos. Não é uma recomendação, não é apenas uma orientação, mas aqui o Senhor Jesus está dando uma ordem aos seus discípulos: não andem ansiosos. Porque dentro do contexto, andar ansioso é alguém que vive em busca das riquezas da terra, né? É alguém que está não servindo a Deus, mas está servindo ao dinheiro, está preocupado com os bens dessa terra. E a gente vai perceber isso no decorrer da passagem. Olha o que ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Pelo quê? Pela vossa vida. E ele diz mais: quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então o Senhor Jesus vai falar aqui de coisas cotidianas e necessárias da nossa vida. Então nós não podemos andar ansiosos pela nossa vida de forma geral, né? E ele então fala quanto aos alimentos, né? A comer e beber, e também pelo nosso vestuário, com que nós vamos vestir, né? Com o nosso corpo e com que nós vamos vestir. Ora, qual é a preocupação maior do brasileiro hoje, se não forem essas? Estamos preocupados com a economia, o que vai ser do Brasil, né, e do mundo também, mas especialmente como brasileiros, o que vai ser do Brasil após essa crise. As pessoas já estão sofrendo com desemprego, os autônomos estão com poucos ou nenhum trabalho, né? Mercados fechados, shoppings fechados, né? Então tem muita gente preocupada com isso aqui, com o que ela vai comer, com o que ela vai vestir e como vai ser a vida dela daqui para frente. Então tem muitas pessoas, o momento do nosso país é exatamente esse, né? Então muitos de nós estamos preocupados com isso, né? Talvez você que está ouvindo agora aí esteja preocupado com isso, e eu não vou mentir, irmãos, às vezes também eu fico preocupado com isso, né? Faz parte, né, da nossa vida aqui na Terra. A gente se preocupa com essas coisas, né? A princípio, preocupar-se com isso não é um pecado em si, mas às vezes a nossa preocupação se torna exagerada, né? Entramos em desespero, em agonia, em ansiedade, e aí ficamos altamente ansiosos, né? E aí o Senhor Jesus já vai trazer a primeira lição aqui. Ele diz: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ora, Jesus coloca aqui uma escala de valores. Ele deixa bem claro: a vida, ela é mais importante do que o alimento, e o nosso corpo é mais importante do que a roupa, né? Então, estar vivo, né, é mais importante do que comer e beber. É claro que para estar vivo precisamos comer e beber, mas Jesus está botando uma escala aqui da vida como um todo, né? Então, a vida como um todo, ela é superior à comida e bebida, né? O nosso corpo, ele é mais valioso do que as nossas vestimentas, né? E muitas vezes nós invertemos essa escala de valores, né? Muitas vezes estamos mais preocupados com o que comer e beber do que com a nossa vida em si, e muitas vezes estamos mais preocupados com as roupas, se é uma roupa de marca, se não é, se vai ser, a gente vai arrasar quando chegar, né? Se a gente vai deixar todo mundo de queixo caído com as nossas roupas, a última da moda, ou se o nosso corpo não é superior a isso, né? Então Jesus coloca aqui uma escala de valores. Ele está nos ensinando a estabelecer as prioridades da nossa vida, e aí ele então vai trazer alguns exemplos. E de onde Jesus vai tirar os exemplos? Da natureza. Ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Olha o exemplo que Jesus dá. Ele está dizendo: ó, você já olhou para os pássaros, né? O comentarista William Hendrickson chega a cogitar que, de fato, quando Jesus estava aqui comentando
provável, é bem provável que pudesse estar passando alguns pássaros ali em Jerusalém. E Jesus, então, olhando para os pássaros, deu o exemplo aos discípulos. É claro que isso é apenas uma conjectura, mas interessante, né? Se de fato foi assim, né? Mas não sabemos, é apenas uma conjectura do comentarista. Mas eu achei interessante, e se for assim, foi muito interessante. Então, observe, a ave do céu, ela não planta, ela não colhe, nem ajunta em celeiro. O passarinho simplesmente come o que ele vê, o que ele acha, né? E ele diz que eles, mesmo sem fazer essas coisas, eles têm o alimento. Deus providencia o alimento para eles, né? Aí diz, porventura, não vale vós muito mais do que as aves? Então, Jesus mostra aqui, mais uma vez, uma escala de valores agora. Jesus diz, olha, se Deus cuida do passarinho, será que Deus não vai cuidar de você? Vocês não valem mais do que as aves? Isso aqui também traz um ponto interessante, que muitas vezes nós somos comparados a animais, e Jesus deixa claro aqui que a vida humana ela é superior à vida animal. Hoje nós temos aí os militantes, dos animais, ONGs de direitos dos animais, colocam os animais como iguais ao ser humano em escala de valor, muitas vezes. É claro que os animais têm que ser bem tratados, são criação de Deus, mas tem pessoas que os colocam em pé de igualdade com a humanidade, como se a vida de um animal valesse mais do que a de um ser humano. E aqui Jesus deixa bem claro, ora, vocês não valem mais do que as aves do céu. Existe uma escala de valor. Uma vida humana ela é superior a uma vida animal, pelo princípio básico, que é o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, e os animais são feitos conforme a sua espécie, como nos diz o livro de Gênesis, Mas voltando aqui, nós vimos aqui que o Senhor Jesus mostra que Deus cuida de nós. É muito interessante aqui também observar que Jesus não está aqui incentivando a ociosidade, ou seja, você não precisa se preocupar com nada porque Deus providencia tudo. Não é isso que Jesus está falando aqui. O que Jesus está querendo mostrar é o seguinte: ora, se o passarinho, que ele não planta, ele não colhe, ele não junta em celeiros, Deus cuida dele, quanto mais vocês. Vocês valem mais do que um passarinho. Deus certamente cuidará de vocês. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Por isso eles deveriam descansar em Deus, na providência de Deus. Então ele diz, porventura não vale vós muito mais do que as aves? Aí o verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha que interessante agora Jesus vem aqui. Jesus mostra que a ansiedade ela não ajuda em nada, ela só atrapalha. Jesus mostra o seguinte: ficar ansioso resolve o quê? É o que Jesus está dizendo. Um côvado, irmãos, era uma medida de aproximadamente 43 centímetros. E Jesus está querendo dizer que você, por mais ansioso que esteja, você não pode adiantar na sua vida um côvado. Por mais ansioso que você esteja, você não pode mudar um cisco de lugar pela sua ansiedade. Então percebe, irmãos, que a ansiedade ela não resolve problema nenhum. Ficar preocupado extremamente com uma coisa não resolve o problema. Se preocupação resolvesse o problema, nós estaríamos sem problema nenhum. Porque quantas vezes a gente se preocupa além do necessário? A gente se preocupa às vezes por problemas que nem existem. Nós criamos problemas na nossa cabeça muitas vezes. Nós achamos que temos certos problemas que na verdade não temos. Mas o que Jesus mostra aqui é que a ansiedade, por maior que seja, não pode alterar nada na sua vida. Ela não resolve problema nenhum. Então, ele diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? E ele vai dar outro exemplo agora da natureza. Considerai como crescem os lírios do campo.
eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então Jesus traz um outro exemplo da natureza. Ele fala dos lírios do campo. O lírio do campo cresce ali, ele não costura, ele não fia, como diz aqui Jesus, né? Eles não trabalham, mas no entanto eles são bonitos e a sua beleza é tão exuberante que ele chega a fazer uma comparação, que nem mesmo Salomão, né, em toda a sua glória, se vestiu como um daqueles lírios. Né? É óbvio que a gente sabe que Salomão como rei se vestiu muito bem, né? O que Jesus está querendo fazer aqui é uma comparação. Jesus está usando aqui talvez de um exagero, né, de uma hipérbole, que é um recurso literário, para mostrar para os discípulos o seguinte: ora, se Deus cuida assim da erva do campo, quanto mais vocês. E é o que ele diz aqui. Esses lírios estão aqui agora, mas depois eles serão lançados no fogo e serão destruídos. E aí Jesus diz: será que será que vocês não valem mais do que esses lírios? Olha o que ele disse: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, esse aqui é um ponto interessante. Jesus deixa bem claro que a ansiedade é falta de fé. Ansiedade é quando nós temos uma fé pequena, né? Uma fé pouco amadurecida. Então, por isso que eu falei no início, a ansiedade ela é pecado, né? Porque ela é a demonstração da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança no cuidado soberano de Deus, na sua santa providência. Então, Jesus usa dois exemplos da providência de Deus, né? O cuidado com as aves e o cuidado com as flores, né? Para demonstrar o seguinte: Deus, na sua providência, cuida da sua criação, né? Quanto mais de vocês, né? E é isso que precisamos entender muitas vezes. Se Deus cuida do seu planeta, da criação, de tudo que nós temos aí, quanto mais de nós, né? Deus cuida de nós muito mais do que isso. Então, por isso nós devemos descansar no Senhor. Por isso que o cristão não deve abrir espaço para a ansiedade, e é o que Jesus vai dizer aqui no verso 31. Ele começa dizendo portanto, ou seja, é uma conclusão aqui do que ele acabou de ensinar. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, né? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Então, o que Jesus está dizendo é: não fiquem ansiosos. Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer. Não fiquem preocupados com o que vocês vão vestir. Não fiquem. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: não fique preocupado com o coronavírus. Não fique preocupado com o que vai ser depois que o corona acabar, que essa quarentena terminar. O que Jesus está dizendo é: não fique preocupado se a despensa hoje talvez não esteja tão cheia. Não fique preocupado se você está desempregado ou prestes a perder o emprego, ou com a possibilidade de perder o emprego. O que Jesus está dizendo é: descanse. Descanse na minha providência. E eu tenho certeza, irmãos, que talvez hoje você não esteja como você estava talvez há 2 meses atrás, financeiramente. Mas eu tenho certeza que o pão na sua casa não faltou. Eu tenho certeza que o alimento necessário, a vestimenta necessária não faltou na sua casa. Aliás, eu tenho podido conversar com alguns irmãos e eu tenho visto que Deus tem providenciado abundantemente para muitos irmãos, mesmo nesse período de crise. Então não precisamos ficar preocupados com o que vai ser. Não fique preocupado com a crise do governo agora, o que será do Brasil, o que será, né, das nossas instituições, como será o nosso país.
Sérgio Moro não está mais no governo, né? Sérgio Moro é um juiz, né? Era um juiz respeitado e de um brilhante trabalho, né? Uma figura que representava, né, a ética, o combate à corrupção. Sabemos da importância da figura do juiz Sérgio Moro para muitos de nós, né? No entanto, ele é ser humano, ele é homem, ele é falho, ele está sujeito a dificuldades, né? O presidente também, o Jair Bolsonaro, o seu governo, os homens são falhos, né? Então a gente não pode ficar preocupado agora o que será do país porque Sérgio Moro saiu, porque senão a gente cria um ídolo, né? Seja Moro, seja Bolsonaro, seja quem quer que seja, nós estamos criando ídolos no nosso coração e a gente tem se desesperado. Meu amigo, Sérgio Moro não está no governo, mas Deus está no governo do universo, né? Deus está controlando o trono do universo, Deus está sentado no trono, reinando. Então não importa quem saia ministro, entre ministro, saia presidente, entre presidente, mude o que for, venha vírus, saia vírus, venha crise econômica, pode vir o que for, Deus está no trono governando e nós temos que descansar nisso, descansar nessa verdade que ela nos consola, né? E aí então Jesus diz que os gentios é que procuram estas coisas, né? Ou seja, ficar preocupado com o que vai comer e com o que vai vestir de forma exagerada, lembrando que aqui Jesus está falando de uma preocupação normal, né? Porque é normal nos preocuparmos com essas coisas e devemos, né? Mas quando a nossa preocupação passa desse nível, passa para a ansiedade, aí é um problema. Então, Jesus diz que os gentios é que ficam assim. Por que os gentios? Porque os gentios não têm esperança. Eles não têm a Deus no seu coração. Eles não confiam na providência de Deus. Talvez muitos deles até desconheçam a providência de Deus, né? Eles não atribuem, eles percebem que há algo acontecendo, mas não conseguem atribuir isso a Deus, né? Então, quando nós agimos dessa forma, estamos agindo como gentios, como quem não tem fé, como quem não conhece a Deus. Porque Jesus disse, os gentios é que procuram todas estas coisas. E agora ele diz, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus dá uma outra lição para nós aqui, dizendo o seguinte: Deus sabe exatamente o que vocês precisam. Jesus apela aqui para um atributo de Deus, que é a sua onisciência. Ou seja, Deus tem conhecimento de todas as coisas. Deus tem controle absoluto sobre todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe exatamente o que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos. Deus já sabe o que nós precisamos, né? Antes da palavra chegar à língua, como diz o salmista, né? O Senhor já conhece a palavra toda, já conhece tudo que nós pensamos e falamos. Então Ele diz aqui, nosso Pai Celeste sabe que nós precisamos dessas coisas, né? Mas Jesus disse, então vocês devem primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa, irmãos, que nós devemos olhar para o alto. Buscar o reino de Deus é buscar a Cristo. Cristo é o rei deste reino. Então devemos olhar para o alto, olhar para os céus, buscar primeiro a justiça e o reino de Deus, né? Aqui o que Jesus está falando é, o reino e a justiça são os valores do reino de Deus. Vivemos em obediência a Deus e a sua palavra, esses são os valores do reino, né? Então, por isso que Jesus diz, nós temos que estar preocupados acima de tudo, não é com o que vamos vestir, não é com o que vamos comer, temos que estar preocupados com o reino de Deus e sua justiça, ou seja, temos que estar preocupados em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus, em viver para Deus, e o resto, como ele disse, vai ser acrescentado, porque Deus já sabe o que você precisa. O que Deus quer de nós é que a gente viva para Ele.
E Ele então, se assim fizermos, vai providenciar tudo que nós precisamos. E isso é importante, é tudo que nós precisamos, não é tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos. O Senhor há de nos dar, Ele sabe o que a gente precisa, né? Ele é o nosso Deus, Ele é que nos criou, né? Ele sabe exatamente isso. E Ele finaliza então com mais uma conclusão do que Ele vinha dito, né? Portanto, ou seja, está considerando aqui as palavras anteriores, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ora, tem gente que fica preocupado com algo que vai acontecer daqui a um mês. Parece menino, né? Lembra de menino quando você era criança? Eu mesmo, quando minha mãe dizia, ó, eu vou lhe dar um presente, pronto. Era o erro dela. Dizer que ia me dar um presente, porque eu começava a ficar sem dormir, começava a ficar agoniando, e já perguntava que dia ia ser, quando era que ia ser, que dia ia ser, quando era que ia ser, e ficava sem dormir. Uma outra coisa que eu gostava muito era de ir ao clube, né? E de vez em quando meus pais iam ao clube com meu tio e pessoas da família, né? E quando minha mãe dizia, olha, domingo nós vamos para o clube, rapaz, a noite de sábado para domingo, meu amigo, eu não conseguia dormir, eu sonhava com o clube, acordava 6 horas da manhã, agoniado, achando que todo mundo já tinha ido, tinha me esquecido, e assim muitas vezes nós fazemos, nós ficamos inquietos com o dia de amanhã, mas Jesus diz, não se inquiete com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, ou seja, vamos viver, gente, um dia por vez. Cuide do hoje. O amanhã está nas mãos de Deus. Uma coisa que deve ficar clara aqui é o seguinte: Jesus não está falando aqui contra planejamento. Você tem que se planejar. Você tem que pensar no futuro, certo? Mas uma coisa é a gente querer viver o futuro no presente. Aí é um problema. Então, você tem que planejar sim o dia de amanhã, né? Você tem que pensar no futuro, na sua família, nos seus filhos, seus netos, né? Trabalhar para dar um futuro melhor para a sua família. Mas o que Jesus está falando aqui não é disso. O Jesus está falando aqui da ansiedade, quando a gente começa a querer viver o amanhã ainda hoje, quando a gente começa a antecipar os problemas, né? Quer ver uma coisa que deixa todo mundo doido? É alguém chegar para você e dizer, preciso falar com você. Pronto, acabou. Não faça isso comigo, não. Quando o pessoal faz isso comigo, você me acabou. Poxa, pastor, eu quero falar um negócio com você, mas mais tarde eu falo. Poxa, meu amigo. Aí eu começo a pensar, o que foi, o que será, o que foi, o que será. Foi isso, foi aquilo, foi isso. Eu estou errado. Porque eu não deveria ficar assim. Eu tenho que descansar no Senhor. Mas é assim que nós fazemos. E muitas vezes a gente vive o daqui a uma hora como se fosse agora. A gente vive o amanhã hoje e sofremos. Quantos de nós não sofrem por antecipação? E chega no dia, não é nada daquilo que nós estávamos pensando. A gente cria um bicho de 7 cabeças, quando na verdade é um filhote com uma cabeça. Então a gente tem que começar a não deixar a ansiedade tomar conta de nós, porque a ansiedade é pecado. Nós precisamos confiar na santa providência de Deus. Por isso Jesus diz, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então pense assim, não é um problema, isso é para resolver amanhã, então pronto, então deixa para amanhã, se acalme, segure a onda, respire fundo, e pense, amanhã a gente resolve isso, basta ao dia o seu próprio mal. Então que a gente viva cada dia a nossa vida, não é aqui um imediatismo viver o dia de hoje, mas a ideia aqui de viva cada dia tranquilamente, Deus vai lhe ajudar a resolver o que você precisa resolver, e se não der para resolver hoje, resolve amanhã, porque ficar ansioso vai ajudar em quê? Ficar pensando no problema vai ajudar em quê? Talvez você esteja pensando aí que
quando voltar da quarentena, você possa ser demitido. Espere você ser demitido. Enquanto você não foi, segure a onda, né? Fique aí na sua. Talvez você pense que quando voltar da quarentena, você vai ficar apertado, sem dinheiro. Deixa as contas chegarem, deixa as coisas acontecerem, né? Então, se tranquilize, né? Coloque nas mãos de Deus, né? E não viva ansioso. Não viva ansioso, né? Faça como nosso Senhor Jesus Cristo viveu a cada dia para a glória de Deus. Cada dia da sua vida ele viveu para a glória de Deus. Ele não antecipou problemas, ele viveu tranquilamente, né? Que a gente observe o exemplo do nosso Senhor Jesus. E quando ficarmos ansiosos, que a gente busque socorro na cruz. Que a gente peça ao Senhor Jesus que nos ajude. Que Ele nos ajude a vencer a ansiedade. Então, esse é o meu desejo para você. Que você consiga vencer a ansiedade. Que você peça a Deus que lhe ajude. Mas sozinho você não consegue. Peça ao nosso Deus. Curve-se aos pés de Cristo. E você experimentará o descanso de alma. Como Ele mesmo disse para nós, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus é nosso descanso, que a gente entregue nossas almas e nossas vidas nas mãos de Jesus e a gente descanse tranquilamente nos braços, no colo do nosso Pai. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, que Deus possa trabalhar na sua vida e você possa vencer a ansiedade. Vamos orar? Deus amado, Senhor bendito, muito obrigado pela sua misericórdia em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a vencer a ansiedade, confiando na sua santa providência, como nós vimos aqui. A providência do Senhor deve ser a base para nós confiarmos no seu cuidado. Ó Deus, que a gente também lembre da sua onisciência. O Senhor sabe de tudo e sabe exatamente o que nós precisamos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vivermos para o teu reino. Que a gente busque em primeiro lugar nas nossas vidas o teu reino e a tua justiça. E certamente tudo aquilo que nós precisamos será acrescentado. Ó Pai, cuida da tua igreja, cuida do teu povo. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês e até mais. Valeu!